Bom dia a todos. A gente vai começar a reunião do pronto-socorro da anestesiologia. A gente faz essa reunião mensalmente e a gente pede para os nossos R1 selecionarem um caso, enquanto eles estão passando o estágio lá com a gente, para a gente poder discutir aqui com vocês o caso e desse caso a gente retira uma temática para ter uma discussão teórica sobre o assunto. A ideia é que seja uma reunião bastante dinâmica, uma reunião mais rápida, para não ficar tão cansativo. E a gente está tentando buscar a participação de outras pessoas durante a discussão e também para trazer casos externos, que apareceu. E que essa reunião seja transmitida aí para que várias pessoas possam acompanhar tanto a parte teórica quanto o que é bastante interessante, os casos que a gente enfrenta aqui no dia a dia do pronto-socorro. Então, eu vou passar para o nosso R1, o Igor, que vai apresentar o primeiro caso nesse novo modelo aí de transmissão via RUT. E durante a apresentação dele, a gente vai interrompendo algumas vezes para tecer alguns comentários e depois vem a discussão aí. A ideia é que isso tudo a gente tente conseguir fazer em 1 hora. Vamos ver como é que a gente fica dentro desse prazo aí, tá bom? Então, Igor, levanta a mão aí, só para aqui. Se apresentar, a gente está com a... Perdão, esqueci, a gente está com a presença aqui da professora Maria José Carmona, que veio nos prestigiar aí nessa primeira reunião. Deixa eu apresentar aqui. Não, mas os coordenadores do pronto-socorro são o Rafael Priante, o Bruno Cinedino, e habitualmente nós temos 3 residentes passando pelo pronto-socorro e que são responsáveis por apresentar os casos, e os coordenadores do pronto-socorro vão fazer a discussão dos casos. Então, é uma reunião que a gente pode abrir para todos os programas de residência, conforme houver interesse, através aí da colaboração do CIB, da rede aqui do Instituto do Coração, e com a colaboração da disciplina de anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP. Vamos lá, Igor. Bom dia, meu nome é Igor Safia, sou residente do primeiro ano de anestesiologia. E a gente vai discutir um caso de monitorização e scalp block em paciente com estenose aórtica grave. O nosso caso é composto por um paciente masculino de 66 anos, cujas comorbidades eram hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e estenose aórtica grave. Mais para frente a gente vai mostrar o eco para poder discutir um pouquinho essa estenose aórtica. O paciente deu entrada com a história de queda da própria altura, há cerca de 4 dias sem perda de consciência ou crise convulsiva. Depois disso, evoluiu com dificuldade de marcha e confusão mental. Os familiares relataram que cerca de 1 semana antes do episódio de queda, o paciente vinha apresentando queixa de cefaleia. O exame neurológico de admissão do paciente era composto mais de um Glasgow 14, pupilas isofoco-reagentes e força grau 4 em membro inferior esquerdo, sem demais alterações neurológicas. Só um pouquinho. Não, o que é interessante é o diagnóstico aqui, né? Então, a lesão dele é um subdural crônico que provavelmente agudizou aí, né? Isso, exato. Do hematoma. Foi realizada a tomografia de crânio de admissão, que evidenciou um hematoma subdural crônico agudizado, medindo 26 milímetros e com desvio de linha média de 12 milímetros. Agora, assim, da história natural da doença subdural crônico, quando que ele se manifesta e quando a pessoa percebe? Quando a pessoa procura o pronto-socorro que tem o subdural crônico? Ele caiu há quanto tempo mesmo? Foi cerca de 4 dias. 4 dias. Por que ele não procurou na queda e ele procurou 4 dias depois? Porque ele teve algum sintoma neurológico, né? Sim. E no subdural crônico, isso é a coisa mais típica. A pessoa não procura no dia da queda, ela não procura no dia da queda, ela procura depois que vem o sintoma neurológico do hematoma subdural crônico. E a grande maioria das vezes, os sintomas não são relacionados a efeito de massa do subdural crônico, mas sim relacionado ao efeito até osmótico que aquele hematoma cria no cérebro. E leva a alteração de confusão mental, são mais alteração de comportamento, sonolência excessiva, alguma coisa do tipo. Ele não. Ele teve um sintoma neurológico que não é um sintoma da ação osmolar do hematoma. Ele teve um sintoma meio focal, né? Foi parestesia do membro.
Não, é só uns pontos de confusão. Esses pacientes normalmente são pacientes idosos. A complacência da calota craniana que normalmente a gente tem pela doutrina de Monroe-Kelly, que é algo constante, no idoso, pela atrofia cortical, você começa a ter um pouco mais de espaço, daí também habitualmente os sistemas estruturais crônicos têm um volume um pouco maior até do que habitualmente a gente está acostumado nos casos agudos. E em relação às manifestações, habitualmente pequenos traumas podem já gerar esse tipo de acometimento. A questão é que normalmente até haver a manifestação, a gente tem esse gap aí de 4 dias, às vezes até de semanas. Tá? Então é uma história bem típica mesmo essa do caso do paciente. O que é atípico é a perda de força localizada em um membro inferior, não é muito típico isso, tá? Esse déficit focal. Mas isso leva a pensar nessa agudização. Talvez essa agudização, essa expansão final que teve do hematoma, tenha levado a esse déficit motor. Mas vamos ver, continua. Clica lá no slide. Bom, essa é a tomografia do paciente. A gente consegue ver ali o hematoma subdural de alfa parietal direita. Só antes de passar, é importante, como anestesista, a gente ter o hábito de aprender também a avaliar exames de imagem, tá? Isso ajuda a nossa programação anestésica. Então, a primeira coisa, assim, muito mais do que dar o diagnóstico aqui, o hematoma subdural, ver os 2 componentes, tá? Aqui nessa área mais hipodensa, o componente crônico, na área um pouquinho mais hiperdensa, o componente agudo. Outra coisa importante, o desvio de linha média, o deslocamento dos ventrículos laterais, tá? Então há um efeito de massa importante, que provavelmente justifica todo o quadro clínico do paciente, e essa configuração de exame associada à clínica, ela vai ter um impacto direto em como a gente vai programar a anestesia que a gente vai fazer. Pode seguir. Bom, exames pré-operatórios do paciente, sem grandes alterações, creatinina de 0,77, hemoglobina de 15, 163 mil plaquetas, potássio de 3,8, sódio de 143, ureia de 28 e o INR de 1,11. Foi encontrado um ecocardiograma do paciente realizado um ano antes, em 17 de outubro de 2018. O caso que a gente está apresentando ocorreu agora em outubro de 2019. Nesse eco, tinha uma função sistólica preservada, alteração do relaxamento ventricular e uma estenose importante de válvula aórtica. Os valores relatados eram uma fração de ejeção de 69%, um gradiente sistólico máximo de 57 milímetros de mercúrio, o gradiente médio de 36 milímetros, uma área valvar estimada em 1 centímetro quadrado e a velocidade de saída do PE valva aórtica de 0,25. Então, o comentário que eu gosto desse negócio é a fração de ejeção por takes. 69%. E aí, o débito cardíaco desse paciente é bom para vocês? Ou vocês acham que não? Sim. Então, isso é interessante, cara. Isso é interessante conhecer e entender o método. O TEICOS, o que o TEICOS faz? Como é que ele calcula essa fração de ejeção? É diferente do Simpson, mas é bem parecido com o Simpson. Na verdade, ele pega a área diastólica e a área sistólica. Através dessa área, ele estima o volume do coração e faz essa proporção aí, 69%. Então, uma diferença de áreas. Agora, por que teve diferença de áreas? Porque o coração contraiu. Mas para onde foi esse volume? Entendeu? Essa é a questão. Se ele tem estenose, talvez nem todo o volume conseguiu passar pela válvula aórtica. Talvez alguma parte do volume pode refluir pela mitral, por exemplo. Então, você vê uma fração de ejeção boa, mas um débito cardíaco dele talvez não seja tão bom. Tá? Então, isso também acontece, cara, isso acontece a parte oposta nos corações que são de tamanho muito grande. Às vezes a variação da área ali é pequena, mas como o coração é muito grande, essa fração de ejeção pequena não representa um débito cardíaco tão pequeno. Assim, deve ser ruim, mas não deve ser tão ruim assim. Então, a fração de ejeção é um dado que às vezes te engana muito. Tá? E por isso tem que... E da parte da estenose aórtica aí, o que vocês podem falar? Em termos de classificação, isso aí você acha que é ruim, essa estenose desse paciente? Né? Nesse valor, não, pessoal. Nesse valor ainda estamos tendo uma estenose aórtica moderada. Tá? A estenose aórtica grave a gente teria valores abaixo de 0,8 de área valvar.
e alguns, dependendo da classificação, até 0,6. Tá? O gradiente médio também na grade é acima de 40, né? Da velocidade dele de saída, ali, é exatamente esse corte, 0,25. Então ele está de moderado para grave. Ele está no limite superior do moderado, exatamente. Tem uma outra coisa só antes da gente passar. Esses pacientes com estenoses valvulares, estenoses aórticas principalmente, quando a gente tem moderado, principalmente estenoses graves, eles tendem a ter uma coagulopatia adquirida. Que coagulopatia é essa? Normalmente é por déficit de fator de volume, lembrando, tá? Como o fluxo é turbilionar após a passagem, você começa a ter fragmentação e lesão endotelial com o consumo a montante que a gente vai ter do fator de volume lembrando. Então, o paciente tende a ter um estoque de fator de volume lembrando diminuído. Então, se eventualmente esse paciente abre, empiricamente, você não tem a disposição point of care, você não tem como lançar a mão com um regime laboratorial rápido, esses pacientes, se eventualmente eles abrem uma manifestação de coagulopatia, a gente tem a problemática, na realidade você tem a seu favor a possibilidade de iniciar a reposição de DDAVP. No caso, né, DDAVP seria uma forma da gente repor indiretamente, né, o estoque de fator de volume lembrando. E a dose, qual é? DDAVP tem duas grandes aplicações, não vou ficar me alongando muito. Diabetes insípidos de causa neurogênica, tá? A forma nefrogênica, que atualmente na âmbito da anestesia não é algo que a gente se defronta com muita frequência, e a deficiência de fator de volume lembrando. Para o tratamento de diabetes insípido neurogênico, a gente tem uma dose de 1 a 4 microgramas, que é uma ampola. E para o tratamento, né, dessas coagulopatias por déficit de fator de volume lembrando, a dose é bem maior, né, de 0,3 a 0,4 microgramas por quilo. Cada ampolinho tem 4 microgramas. Então, um paciente de 70 quilos, a gente deveria utilizar 5 ampolas. Tá? Como a infusão leva uma discreta vasodilatação, ele está fazendo em bolo, né? Tenta fazer aí uma infusão em torno de 20 minutos. Pode ser. Bom, a conduta cirúrgica definida pela neurocirurgia foi a dupla trepanação para drenagem de hematoma subdural agudo de emergência. Para isso, foi realizado um scalp block, quando foi preparada uma solução anestésica com volume de 15 ml, composta por metade de 7 ml de ropacaína a 0,375 e 7 ml de lidocaína a 1%. Os locais de bloqueio foram o nervo auriculotemporal com 3 ml de solução, nervo supraorbital troclear mais 3 ml, nervo occipital menor 4 ml e nervo occipital maior 5 ml. Essa concentração já é pós-diluição, né? Isso, concentração da solução anestésica. Segue. Não consigo, cara. O mouse aqui não volta. Né? Ele parece que está permitido lá. Ele estava mexendo, eu também consigo. Estava puxado aqui, puxando para lá. Mas agora vou falar da indução, né? Fala da indução primeiro, depois que a indução foi realizada com 300 microgramas de fentanil, 80 mg de lidocaína, 20 mg de etomidato e 12 mg de cisatracura. Uma coisa que faltou ali no caso é o peso do paciente. Tem que ter peso da totalmente. Mas uma coisa que eu queria falar do cara, que cuidado anestésico ou hemodinâmico, melhor dizendo, a gente tem que ter quando a gente está tratando ou anestesiando um paciente com estenose aórtica moderada a grave. Então, o débito ele é dependente da frequência cardíaca. Por quê? O volume de injeções é reduzido nesse paciente? Isso, não, a palavra é reduzido, sim, mas a palavra melhor é limitado. Tá? Como você tem uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, você não consegue aumentar muito o seu volume sistólico quando você injeta de volume. O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência. Então, o débito e a frequência vai ter uma relação muito direta. Entendeu? Diminui a frequência, vai diminuir o débito cardíaco. Então, na sua indução anestésica, você tem que se preocupar, mais ou menos induzir criança, tem que se preocupar com a frequência cardíaca do paciente, manter aquela frequência adequada. Inclusive, vou precisar fazer um bolinho de algum vasopressor aqui. Qual vai ser o seu vasopressor de escolha? Fibrina. Vamos usar um vasopressor que tem efeito beta, que tem efeito cronotrópico, né? No intraoperatório foi realizada uma utilização hemodinâmica com Evenil.
reposição volêmica ao final do procedimento foi com 1.500 ml de soro fisiológico, foi realizado 40 ml de cloreto de sódio a 20%, reposição de cloreto de cálcio de 1 grama, não houve necessidade de droga vasoativa ou transfusão sanguínea intraoperatória, a cirurgia durou 65 minutos, com a anestesia durando 160 minutos. E aí, o que você achou dessa condução anestésica? Eu quero que você fale da parte neurológica e hemodinâmica. Tentaram fazer medidas de neuroproteção, né, com solução hipertônica, monitorização hemodinâmica com AV1000, devido à estenose importante do paciente, para poder ter o índice cardíaco melhor controlado. Fez o cálcio, né? Utiliza o soro fisiológico de Minger também. Eu não estava no caso, mas eu vou dizer que me incomodou algumas coisas dentro do operatório. Uma parte de reposição volêmica. Isso aí, preparação não é uma coisa que sangra muito, que tem uma queda volêmica muito grande. Posso estar errado, pode ter tido nesse caso aí. Mas eu achei uma quantidade de volume excessiva para um cardiopata, tá? A reposição volêmica. Claro que estava guiado ou de alguma maneira. Mas aí a outra coisa é a monitorização com EV1000. Da parte hemodinâmica. A monitorização com EV1000, uma das contraindicações, não é contraindicações, mas limitações do método é a própria estenose aórtica. Porque o que o EV1000 faz? Ele faz uma análise da curva de PA, determina um fluxo e multiplica esse fluxo pela área aórtica. A área aórtica ele estima. E ele estima por parâmetros antropométricos. Peso, altura, não sei o que do paciente. Então, ele provavelmente estimou desse paciente que ele tinha uma área de válvula aórtica normal, grande, e ele viu o fluxo lá que tinha pela válvula, isso altera aí o volume sistólico total. Na verdade, você hiperestima o volume sistólico e hiperestima o débito. Então, o débito cardíaco dele deve ter sido sempre bom nesse EV1000. Não sei se você acompanhou o caso. Eu não estava nessa... Foi exatamente isso. A questão que a gente tem de limitação é que, assim, esse é um dos pontos off-label que a gente finda entrando, porque a outra possibilidade que a gente tem de estratégia de monitorização de débito desse paciente, qual seria? Que seria, no caso, até o padrão ouro, ecotransesofágico. O SUAM é uma possibilidade, porém, para o procedimento que ia ser feito, e pelo status clínico do próprio paciente, seria um tiro de canhão, algo muito invasivo. Mas o ecotransesofágico seria o melhor dos mundos, porque de fato a gente estaria com um paciente na mão e com uma ferramenta que ia dar de fato um débito cardíaco aí sim real. É difícil, porque a cirurgia, por ser cirurgia neurológica, a colocação de um ecotransesofágico é uma operação complexa. E por isso que não foi colocado. Daí a utilização mesmo com a limitação, né, desse método minimamente invasivo do caso. Mas por que a colocação seria difícil? Porque a gente ia ter que passar o probe. Você manipula na cabeça. Funcionamento. Se estourasse, esse é a mentalidade. Vocês dariam para colocar para baixo? Talvez. A ecotransesofágico não estoura continuamente. Seria ser vários pontos. E assim, o ecotransesofágico tem algumas limitações, né? Lembrar que o paciente estava entubado, não ia ter condição de ficar no decúbito, que habitualmente a gente precisa para fazer essa janela de análise. O pulmão fica muito mais retificado, muito mais insuflado, isso retifica o coração, então a gente perde algumas janelas importantes, principalmente eixo curto e longo, que a gente ia ter como fazer justamente a análise do tráfego de saída do VE. Então, por mais que fosse uma possibilidade, mas tecnicamente falando, a aplicabilidade é muito baixa. Nessa situação, não seria de grande valia. Pode passar. Essa é a ficha anestésica e os sinais vitais, valores mínimos e máximos durante a cirurgia. O paciente foi com uma PA sistólica variando de 94 a 135, diastólica de 51 a 70, com a PAM de 66 a 97. Saturação entre 95 e 100, um bis de 34 a 71 e o índice cardíaco calculado pelo EV1000 de 2,6 a 2,9. Foi bem, né? Apesar das críticas. Deve estar superestimado. Então, o índice deve estar superestimado ali no período do EV1000. O que tranquilizou foi o lactato, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, como a área valvar calculada por ele é fixa,
tendência sempre é válida. A tendência do piorar realmente cardíaco piorou. Mas não tem validação em termos de trabalho científico para utilizar nesses casos. Né? A gente teve na semana passada um aneurisma com iminência de ruptura, aneurisma de aorta, iminência de ruptura infrarrenal, e o paciente também com débito cardíaco não era estenose, mas era uma ICC grave. Uma fração de ejeção de 18%, apesar do coração aumentar, tudo aquilo, tinha que monitorar o débito. Só que o cara tinha FA. FA contraindicava o uso do Levemil. O que a gente fez? Swan-Ganz. Passou Swan-Ganz e monitorou o débito por débito de eleição. Não tem muito escapatória. Apesar de a gente cada vez utilizar menos Swan-Ganz aí para muitas vezes ele é necessário e ajudou muito na condução do caso. Bom, a gasometria arterial inicial foi um pH de 7.4, PO2 de 96, CO2 de 20, bicarbonato de 20, com base de -2 e o anion gap de 8.9. Os eletrólitos, o sódio de 140, potássio de 3.4, cloro de 113, cálcio de 4.52, um HB de 14.9, um lactato de 13 e uma glicemia de 106. Em comparação com a gasometria final, o pH foi para 7,38, com O2 de 72, CO2 subiu um pouquinho, foi para 29, com uma queda de bicarbonato para 18, base de -6, o anion gap de 6,8, sódio 143, potássio 3,2, cloro 122, cálcio 4,49, HB caiu um pouquinho para 13, o lactato que estava 13 na gasometria inicial caiu para 5 e a glicemia manteve 77. Só 2 pontos rápidos aí em relação, tá? Primeiro, a gente tinha na nossa mão uma ferramenta que não era ideal, que era o Levemil para ser utilizado. Então a gente começa a ver vias indiretas de ver adequação de débito, tá? Então essa queda do lactato é importante, assim, até o lactato saindo já era um lactato dentro do parâmetro normal e que agora está com um valor ainda mais baixo. Isso mostra que, independentemente do que estava sendo mostrado, que o débito cardíaco que a gente estava conseguindo manter era um débito cardíaco adequado. Mas vai pela favor. Não, tem duas críticas a gaso. Qual que você acha que é a primeira? A glicemia? Não, a primeira é o seguinte, cara, é que é uma gaso arterial. Tá. Então, se a gente está vendo débito cardíaco, o melhor parâmetro microhemodinâmico para avaliar débito cardíaco seria gasometria venosa. Eu não sei se passou central lá, se passou, se era femoral. Passou na femoral. Central na femoral. Isso aí a gente perde a análise da função venosa central. Exato. Esse cara, ele, apesar do efeito de massa, tudo, do meu ponto de vista, Glasgow 14, não sei o quê, sem alteração pupilar, não tinha clínica de hipertensão intracraniana. Esse cara, apesar do nosso protocolo ser passar femoral nos casos neurológicos, hipertensão intracraniana, eu passaria o catéter venoso central jugular e teria o parâmetro microhemodinâmico de avaliação do débito cardíaco, que é a saturação venosa de O2. A primeira vez, quando você mostrou esse caso, eu vi a arterial, eu falei, pô, o cara não colheu venoso. Aí fui lá na ficha, estava lá. Isso. E tem só uma outra coisa, assim, que isso foi discutido, assim, a possibilidade até de fazer um treino de Ellenburg rápido. Agora, o desvio de média de 12 milímetros, com alteração de status clínico, eu confio, isso aí para mim fechou com sinal de imagem de hipertensão intracraniana. Então, talvez dar um decúbito, dar um treino de Ellenburg não seria... Fosse um pouco demais. Passar em proclínico você coloca em risco algumas coisas. Primeiro, o diâmetro da veia, que vai ser bem menor. Mas uma alternativa que você poderia fazer para dar uma melhorada nisso aí é aumentar a PIB. Aí você faz, beleza, vamos aumentar o PIB. Mas você vai estar fazendo basicamente o efeito do treino de Ellenburg. Você vai diminuir o retorno venoso jugular, vai aumentar a pressão intracraniana também. A outra coisa é o risco de embolia gasosa, né, de embolia aérea. No momento que você, e quando isso acontece habitualmente, ele vai funcionar, vai passar o guia, e na hora do dilatador, essa dilatação é que pode eventualmente gerar, né, como você está desnivelado em relação ao eixo cardíaco, isso pode fazer aumentar com a entrada de ar. Óbvio que para a embolia aérea, o volume de ar é muito alto, né? A maioria das publicações coloca de 3 ml por quilo, um volume burral de ar. De toda forma, se a gente fosse se valer dessa técnica, isso seria algo off-label e que se houvesse a complicação, a gente não teria como justificar. Então, e a outra crítica, então, o Bruno já justificou, né? Não é glicemia não, cara.
A outra crítica é o seguinte, até da condução do caso. Eu também não achava que tem uma hipertensão craniana tão grande, não faria tanto sólido. Esse cara aí, ó, o basic success dele, viu? Antes e depois. Teve era menos 2,7, foi para 6,4. Olha o cloro, volta. 113 foi para 122. 122. O que você fez nesse cara? Insuficiência renal. Não, acidose, metabólica e hipercloremia. Não fecha a acidose porque o pH é normal, dá pra gente não. Mas de fato. Mas provavelmente, eu não sei, talvez seja meio compensado, porque estão hiperventilando, cara, o PCO2 do cara lá, 29, tá baixo. Então, pode ser meio misto. A acidose pode ser um distúrbio ácido-básico meio misto aí. Uma acidose hiperclorêmica com uma alcalose respiratória compensatória. Por isso que o pH fica bom. Mas isso são as duas coisas que me incomodaram. O resto segue. Bom, no pós-operatório, o paciente permaneceu estável hemodinamicamente, sem droga vasoativa, foi estubado ao final do procedimento. O exame neurológico tinha um Glasgow de 13, pupilas isofóbico reagentes e força grau 4 em membro inferior esquerdo. No caso, foi isso.